Olá, você amigo que está conectado no Conecta Mais Música e Mercado. Bom ver você por aqui. Por aqui a gente deve ter muito assunto, são muitas palestras, muitos workshops, enfim. O nome já diz tudo, é o Conecta Mais. Então, estamos todos aqui para nos conectarmos. Eu vou me apresentar, o meu nome, para quem não me conhece, o meu nome é Salah Berry. Eu sou músico, produtor musical, estou nesse ambiente aqui, que é o ambiente do meu home studio, minha residência aqui na Flórida. Eu já estou aqui há alguns anos. Essa música que eu comecei, por exemplo, ela faz parte desse trabalho aqui recém-lançado, que é Reflections, é a Soundtrack from a Movie Never Made. Esse é o subtítulo do CD. E é uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem o tema dessa, vamos dizer, dessa aula, desse workshop, dessa palestra, enfim, a gente pode dar o nome que quiser, mas a proposta é uma só, é levar informação para você. Então, o que eu achei bastante conveniente a gente abordar dessa vez são as formas da gente produzir, né? Então, eu dei como título, inclusive, para esse nosso papo, como produção musical, executiva e fonográfica. Então, a gente, para entrar nesse assunto, a gente faz um rápido retrospecto, né, do que envolve esses três assuntos, que daí fica mais fácil a gente saber hoje como a gente se posicionar e como a gente levar daqui para frente. Então, rapidamente, para a gente não se estender, vamos considerar 20 anos atrás, por volta disso, pouco mais, pouco menos. As três formas de produção, como a gente disse, que é a produção musical, executiva e fonográfica, eram realizadas tendo como pilar principal a gravadora. Então, era a gravadora que tinha relação com o artista, tinha um contrato com o artista, providenciava todos esses procedimentos, ou estava envolvida em todos os procedimentos, né? Ele sendo o produtor fonográfico, ou seja, quem está fazendo o disco. Então, a documentação necessária para essa produção, a documentação com o artista, a documentação referente a direitos autorais, era tudo concentrado na gravadora. Então, a gravadora é o produtor fonográfico. E o produtor executivo? O produtor executivo é aquela pessoa responsável por organizar, e o nome já diz, e executar todo o necessário. Por exemplo, era o responsável por fechar um estúdio, por realizar pagamentos, enfim, ver todo o posicionamento do artista, exceto a parte artística. E o produtor musical? O produtor musical, sim, é aquele que vai diretamente na parte artística. Então, ele estuda arranjos, o gênero musical, ele apoia o músico nesse contexto artístico. Então, essas três formas de produção reunidas é que proporciona ao artista ter um trabalho gravado, lançado, enfim. Muito bem. Então, a gente está falando dessa modalidade há 20 anos, mais ou menos, né? 20 anos para mais, 20 anos para menos. Muito bem. O que foi acontecendo, então, nessa trajetória da indústria fonográfica? A gente está fazendo essa introdução para poder, né, engatar no momento atual e a gente ter uma perspectiva do futuro, né? Então, é sempre aquela história. Para a gente poder ir para frente, a gente precisa olhar para trás para saber a história. Então, o que vinha acontecendo? A indústria fonográfica teve um boom, né? Ela sempre foi em ascensão, então veio com o vinil chegou num ápice, a música entrou do formato digital, então vieram os CDs, mais por volta, dependendo do Brasil e dos Estados Unidos, mas muito próximas datas. Então, mais ou menos na década de 80, e um pouco mais para frente, talvez ali por volta de 2000 e pouquinho, né? Aqui nos Estados Unidos um pouco antes, mas no Brasil também próximo a isso, a música vai para o streaming. Muito bem. Então, a gente tem que voltar também para pensar nessa forma monetária da gente tratar o assunto, né? Porque a música, para uma gravadora, enfim, para todas as entidades, para a indústria fonográfica, a música é um produto.
é tratada como um produto, né? Claro, até porque ela se torna um produto físico, né? Era um disco, era um CD, então é um produto. Muito bem. Na época do vinil, tinha um grande investimento na área artística, né? As gravadoras, inclusive, elas concorriam entre si. Então, tinha Warner, na época era a CBS, não existia a Sony veio comprando a CBS, né? Enfim, então, existia uma concorrência de artistas, inclusive, entre as gravadoras, né? Então, o mercado estava explodindo. Isso veio no Brasil na década de 80, inclusive, que explodiu muita coisa do rock aí nacional. Enfim, a concorrência continuava forte e tal. Quando a música entrou para o formato digital, já deu uma sacudida, porque muitas gravadoras já prevendo, até antevendo uma crise, elas já reduziram esse investimento em gravação. Então, muitas fizeram o quê? Pegaram catálogos inteiros no formato vinil ainda e fizeram a conversão. Então, naquele momento, já foi reduzida a produção, o investimento em, vamos chamar assim, ou em novos artistas, ou em artistas existentes, mas com novos trabalhos. Então, já teve essa redução de produção artística, foi mais conversão de formato. Então, pega todo o material do artista tal e manda ele para CD. Muito bem. Até então, essa comercialização do formato música era rentável. O vinil já vinha com ela rentável, depois o CD ainda era rentável, não tanto quanto o vinil, mas ainda era rentável. O fato é que nessa transição, a gente pode considerar assim, nessa transição do formato CD para streaming, aí parece que muita coisa ficou mal resolvida. É um período meio nebuloso no cenário musical. Por quê? Porque já na época do CD, a música, quando ela passou a entrar na internet, ela passou a ser distribuída, vendida na internet, a parte referente a direitos, até como propriedade da gravadora e direitos autorais do artista, enfim, toda essa parte não se encaixava mais tão bem. Então, assim, diretamente começou a música a não ter muita propriedade, o que a gente pode dizer a pirataria. Então, muita gravadora que até então tinha catálogos inteiros, esses catálogos, a partir do momento que eles entraram, a internet abriu espaço para a música digital, esses catálogos, a pirataria começou a ganhar um espaço absurdo. Então, qual é o desdobramento natural? Quem comercializava a música como produto, a gravadora no caso, deixou de capitalizar. Então, você considera todo o investimento artístico entre produzir artista, produtor, estúdio, masterização, mixagem, lançamento, enfim, tudo que envolve lançar um trabalho de um artista, né? É um procedimento, só quem hoje em dia faz por conta sabe tudo que envolve. O trabalho da gravadora era esse, era um escritório competente a fazer todo esse tipo de trabalho, de tudo, desde a capa, tudo, toda a parte musical, etc, etc. Esse custo começou a não fechar a conta, porque, né, a conta tem sempre que fechar. Então, havia um investimento aqui em artista e uma música do outro lado sem dono. Quanto se ganha vendendo a música? Nada, ou muito pouco, porque tinha muita pirataria, e a pirataria ganhou espaço, e a música começou a ter um acesso sem comercialização nenhuma. Nesse ponto, a gente já considera a decadência do mercado fonográfico. Ou seja, muitas gravadoras fecharam, muitas que não fecharam liberaram artistas, então ficou aquele período sem saber definir o que vai acontecer com o mercado fonográfico. O problema é que, daquele momento para hoje, esse mercado fonográfico cada vez é mais, me parece que mais inconsistente. Então, a gente percebe que alguns artistas que se ligaram ali, muitos grandes e muitos novos, que se ligaram naquela transição, falaram, espera aí, a música já está, a gravadora já está liberando, umas fecharam, outras eu não vou ter mais contrato, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser minha gravadora. Então, muitos músicos, principalmente aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, passaram a deter a obra.
né? O que estava com a gravadora negociar e comprar o acervo, outros não necessariamente, porque não souberam negociar e o acervo ficou com a gravadora e ainda é propriedade dela. Mas, na grande maioria, esse processo inteiro possibilitou que muitos novos artistas que até então não entravam em gravadora puderam realizar suas produções. Então, o quanto se esperava lá atrás que uma gravadora te contratasse, essa era, né, a meta do artista, né? E que é um desdobramento natural. Você vai, toca e faz e tal, mas você precisa ter um trabalho, um catálogo seu autoral, um trabalho gravado e tal. E isso era muito difícil, principalmente em determinados gêneros. No gênero que eu trabalho, por exemplo, que é música instrumental, era aqui nos Estados Unidos, sim, ainda, com grandes selos e pequenos selos destinados a esse segmento de música. Mas no Brasil, muito difícil. Então, o que aconteceu nessa transição? O músico passou a investir nele mesmo, mantendo a propriedade da música dele, ou seja, ele passou a ser a própria gravadora. A gente pode considerar, assim, a grosso modo, que alguns músicos se envolveram com essa missão, né? De ir produzir, se informar, deter os direitos, tirar a documentação, proceder da maneira correta. Mas o que eu vejo, e hoje eu tenho um projeto, eu digo isso porque hoje eu tenho um projeto que chama Painel Música, que inclusive a gente está com ele aqui no Conecta Mais Música e Mercado, junto com tantos outros super interessantes, quanto produtos e serviços, enfim. E a proposta do Painel Música é exatamente isso, é trazer assuntos que estão obscuros e continuam obscuros por muito tempo, que envolve o quê? Envolve a produção musical, envolve produção executiva, produção fonográfica, enfim, são vários assuntos que não são abordados, por exemplo, por uma faculdade de música ou uma escola de música ou um curso de produção musical. Continua aquela abordagem que ela é muito comum. Quem entra para fazer produção musical, seja numa faculdade, numa escola, enfim, num curso técnico, etc. Esse tipo de estabelecimento forma o cara para fazer música. Tudo bem, você pode falar, mas é produção musical. É, produção musical. Mas a partir do momento, como a gente acabou de ver, que toda essa cadeia produtiva que envolve produção musical, executiva e artística deixou de estar na mão da gravadora, não adianta mais exclusivamente, por exemplo, um curso de produção musical ficar restrito à parte musical. Ou um músico mesmo, que não seja um músico que foi cursar uma faculdade de produção musical, ou que a grande maioria, ou que foi cursar uma escola técnica, que ele se autoproduz, ele também não percebeu essa correlação de todos esses assuntos. Então, aí fica complicado. Por quê? É o que a gente percebe e o que eu comecei a pontuar. Eu percebo no Painel Música que muito da classe musical, muitos amigos, e aqui é bom a gente deixar claro que a gente não está considerando músicos novos artistas. Esse daí toca um ano, então ele ainda comete esse tipo de erro primário. Não, não. A gente não está considerando o artista novo, a gente está considerando a classe artística, por isso que é mais grave. Então a gente percebe o quê? Que muitos dos músicos, porque eu procuro assim dividir o segmento musical em isso para mim, né? Músico, instrumentista, músico, produtor musical. Eu acho que assim num contexto de músico, né? Por exemplo, para mim, eu saí de instrumentista, eu fiz um upgrade em música, ou seja, um instrumento num contexto musical, não só instrumento, não só criar e desenvolver minha habilidade como instrumentista. Isso é indispensável, tem que acontecer. Mas tem que ter um step para frente. Então, bacana, você toca um instrumento bem, ótimo, é meio obrigação para a gente como músico. Mas o step seguinte é se encaixar musicalmente nisso. Se não ser instrumento, ele não é música, ele é um instrumento. Né? E a música é um contexto musical, com mais instrumentos e mais pessoas tocando. Então, acho que você sai de instrumentista,
se torna músico, aprendendo a interagir com outros instrumentos e entender de composição, arranjo e tudo mais. E, como eu disse, e nós, como nossos próprios produtores, e também a entender de produção musical. Então, seria né, uma curva ascendente de músico a produtor musical. Esse é o único caminho que quem quer produzir um trabalho autoral tem. A não ser que você tenha um selo ou que você tenha um agente que faça tudo isso por você, e você pode ter o luxo de falar, bom, não, sou artista, sou instrumentista. Então, eu chego lá, pego, tenho as partes, eu toco, não foi eu que fiz o arranjo, eu nem sei qual é, mas o trabalho é meu, eu tenho um arranjador que faz tudo isso para mim, e aí tem um produtor executivo também, fonográfico, que... é muito bonito. Mas a gente, voltando a dizer quanto custa o produto final, é diferente você ter alguém para pagar, porque talvez a tua música não vá render tudo isso para você pagar essa pessoa, ou essa cadeia produtiva. Então, a gente volta no ponto inicial que você precisa ser essa cadeia produtiva. Você é produtor musical, executivo e fonográfico. Então, considerando isso e a gente retomando, o que eu acho grave hoje é que muito da classe artística continua focado exclusivamente na parte de produtor musical. Então, o cara vai, ele compõe, ele arranja, ele grava, ele faz todo um aparato focado exclusivamente na música dele. Bacana isso. Só que fica restrito a isso. Então, o que acontece? Bom, ele acaba com o trabalho, realizou o trabalho musical, está pronto, está gravado, está mixado, está masterizado, muitas vezes, inclusive, envolvendo um orçamento razoável, porque ele vai masterizar em tal lugar, ele vai mixar em tal lugar, ele gravou num estúdio X, ou seja, tem um orçamento aí. E não é pouco o quanto ele investe nisso. Mas, em contrapartida, ele desconhece total a continuidade desse processo. Ou seja, ele não é produtor executivo e nem o fonográfico, ele só foi o musical. E o que acontece com o trabalho? Aí começa o problema, que é o nosso tema. Ele não sabe exatamente como registrar os direitos de tudo isso que ele fez. Então, ele foi lá, gravou, bacana, mas ele tem para começar, ele tem os direitos dessa propriedade, porque qual o passo imediato seria se fosse só a parte musical? Bom, ele gravou, está com o trabalho aqui e tal. Ótimo, vamos divulgar, vamos colocar para vender o disco, vamos distribuir se ele for físico, se ele for só digital, vamos colocar nas plataformas e tal, acabou. Mas não é. Esse é o problema. O trabalho não é concluído quando você acaba a produção musical. O trabalho se estende. E a parte documental? Você tirou os registros das músicas? Você tem uma sociedade autoral para arrecadar os valores referentes a esse trâmite da música, no caso, a execução da música? Então, você está tocando em rádio e tal, você tem uma sociedade autoral que vai fazer essa arrecadação junto ao ECAD e te repassar? Não. Você só fez a parte musical e está pronto. Então, pessoal, esse é o problema. A gente precisa atentar, já passou da hora da gente atentar para esse assunto de direitos autorais, dos registros, dos procedimentos, enfim. A título de sugestão, porque o assunto ele é cheio de desdobramentos. Não é que você chega aqui e fala, agora eu já sei. Não, a partir daqui você tem isso, aí tem isso. Não é tão simples, não é algo super complexo, mas não é tão simples. Então, eu primeiro publiquei esse livro aqui em... Está virado certo. Eu primeiro publiquei essa edição em 2008, que é o Manual Prático de Produção Musical. Ele tem muita dica ali, desses procedimentos que a gente está falando. Depois, em 2016, eu lancei esse aqui, que ele tem mais páginas, mais capítulos, acho que 8 capítulos a mais. E agora, esse ano passado, durante a pandemia, eu lancei a terceira edição do Manual Prático de Produção Musical, que está no Amazon. Que custa, se não me engano, R$ 24,90. Ele é muito bom como uma ferramenta de assistência enquanto você começa a produção, porque ali as sugestões que eu passo já são sugestões de você executar tudo de maneira simultânea. Então, você começa
a parte musical, estuda arranjo, músicos, você começa também vendo o documento, você começa a pensar na capa do disco, você começa, se você ainda não tem, a ter uma sociedade autoral. Para quê? Para quando você chegar ao final da produção, é como uma mixagem. Você não pega um fader do canal de bumbo e só mexe nele. Não adianta. Você tem que ouvir a música sempre por todo, né? Como tem muita gente que mixa, que fica só na bateria dias. Bom, vamos levantar o som da bateria, que ela precisa estar perfeita. Você vai ouvir ali muito bem, você vai trabalhar o som da bateria. Mas vai acontecer que a hora que você subir todo o restante da música, aquele som de bateria que você trabalhou horas sozinho, não vai ter muito efeito. Porque quando você subir a música, tem todos os outros instrumentos e as frequências deles que vão interferir na bateria. Ou seja, vai mudar o som da bateria. Aí você vai falar, pô, mas estava ótimo o som de bateria, o que aconteceu que ele ficou ruim? Não, o que aconteceu é que existem outros instrumentos na música. Se for uma música só com bateria, se for uma música que seja um solo, aí justifica você ficar 5 horas passando o som de bateria, que é só ela na música. Agora, quando se trata de uma música com mais instrumentos, você não tem que ficar passando sozinho o som, você tem que ficar passando o som dos instrumentos dentro desse contexto musical. Ele vai ser real, né? Então, a mesma coisa com a parte produtiva. Você não adianta ficar, eu acabei, o CD está pronto. Pô, que ótimo. Aí você vai e se informa, às vezes, né? Para mim, começou na fábrica. Muitos lá na década de 90, eu acabei a parte musical, não sabia, não tinha informação. Enfim, era um primeiro ou segundo, acho que era o primeiro disco que eu fiz. E quando eu cheguei nesse ponto, a própria fábrica me pediu: você tem a documentação? Você tem ICRCs das músicas? Você tem uma sociedade autoral? Que é implícito, né? A gente já vai falar disso. Não. O que aconteceu? Aquele trabalho pronto que eu tinha gravado parou. Por quê? Porque as outras produções, executiva e fonográfica, não tinha a mínima ideia. E hoje, 2021, a gente está aqui no Conecta Mais, trazendo esse assunto para que você que produz a sua música entenda esse contexto que a gente está e se envolva nessa parte também. Fazer a música é elementar, nós somos músicos. Mas hoje nós somos mais que músicos. Então não adianta, o tal cara toca super bem. Muito bem, é obrigação. Fora o tocar super bem, o que ele faz mais? Nada. É pouco. É pouco. Por quê? Porque a música dele não vai estar no contexto. A música dele nem é dele na realidade, né? A gente já começa por aí. Por quê? Porque ele não adotou nenhum procedimento que assegure a propriedade da música dele. Ele foi, gravou tudo, fez um CD e está aqui com o CD. E aí acontece muitas vezes o pior que isso. Aí ele vai fabricar. Chega na fábrica, você tem a documentação? Não. Não tem não a documentação? Você não tem CRC? Você não... não fiz nada. Bom, sem documentação não dá para replicar. Replicar é a fabricação do disco. Mas aí o tal cara da empresa oferece um outro serviço. Ele fala, não tem, sem documento não dá para replicar. Mas eu posso duplicar. Aí o tal músico que estava ali, achando que, pô, ele já está com o trabalho pronto, está tudo certo para eu lançar. Então tem um jeito de eu lançar sem papel, sem documento, que é a duplicação que o cara me ofereceu. Pô, vou fazer aquilo. Muito bom, porque daí não tem que esquentar a cabeça com esse negócio de documento. É assim que muitos ainda pensam em 2021. Esquentar a cabeça? Como esquentar a cabeça? É que nem você não tirar a carteira de motorista e guiar e falar, não gosto de esquentar a cabeça. Eu guio, mas não vou tirar a carteira, nem tenho RG e vou tentar viajar sem passaporte. Não dá. Com a música é a mesma coisa, não dá mais. Então a gente tem que se envolver. A gente tem que tirar um tempo. Então, você tem que criar uma rotina de estudar seu instrumento, que é elementar, e no outro tempo, isso se você tiver pretensão de ter um trabalho autoral, claro. Para quem nunca se interessa em ter um trabalho autoral, você pode pular isso, né? Se não for do seu interesse. Mas como eu acredito que para todo músico existe essa vamos chamar assim, essa vontade em ter um trabalho autoral, eu acho que é inerente essa necessidade de você se informar.
Então, aí acontece aquilo, para a gente encerrar a tragédia do músico ali de exemplo, ele pega esse CD e manda duplicar. E essa duplicação envolve uma série de problemas. Primeiro, porque não tem documento nenhum. Primeiro, porque a música não é dele, ele não registrou, ele não tem CRC, ele não tem nada. Essa música dele, quando você duplica um CD, por ele não ser fabricado, ele ser duplicado, significa que o áudio está gravado ali naquela tinta do CDR. E acontece o quê? É desgastante aquilo. Ou seja, de ouvir um CDR, tem hora que a música começa a pular e o CD não toca mais. Mas ele pode pensar, não, mas eu também nem vou fazer um CDR, porque hoje em dia não se usa mais o disco. A gente abre um parênteses e escreve assim, contestável. Mas não vai dar tempo de a gente abordar aqui, mas é contestável. Eu ainda acho que o CD físico é importante, sim, e tem, inclusive, alguns procedimentos que, sem o CD físico, você não vai conseguir. Como, por exemplo, fazer parte da academia do Grammy. Pelo menos até ano passado, para você se tornar membro, eu recebo periodicamente as informações e você precisava ter, inclusive, comprovar com o código de barra que você tem os discos X, era o mínimo de 3 discos, e mostrar as plataformas onde ele é comercializado também. Aí sim a sua ficha vai para o Latin Grammy para ser avaliado pela academia e opinar se você vai poder fazer parte ou não. Mas, enfim, você não quer fazer o disco físico e acha que já era, tá bom. Então, o tal músico que a gente continua dando exemplo, ele não vai fazer o CD copiado. Ele vai pegar aquele conteúdo de músicas e vai colocar numa plataforma. Aí ele chega na plataforma e está lá, via alguns agentes, via distribuidoras, você preenche ali nome da música, tempo de duração, autores e tal, isso adianta pouco, porque você não tem documento, mas você preenche ali no caso do músico de exemplo, ele vai preencher lá, a música é minha e do Zé, tempo de duração, ela é um rock, bacana, tudo certo. O campo que está escrito ICRC, eu não tenho a mínima ideia do que é ICRC. Então, você vai preencher ou aí pode ter escrito. Se você não tiver, podemos gerar um ICRC. Aí a tal empresa pode gerar para você um ICRC. Isso é mais ou menos assim, você não tem o documento e tem um cara que empresta um. Só que, no caso, esse documento que empresta, ele vai passar a ser o documento que identifica a sua música. Então, aquele documento ali é de alguém que está sendo o produtor da sua música, alguém que tem os direitos conexos da sua música, alguém que é autor da sua... E o alguém não é você, porque você não tirou o documento. Mas a sua música está lá na rede social, nas plataformas, você está divulgando. Estou no Deezer, no Spotify, no YouTube, eu estou em tudo aí que tem de plataforma. Que bacana, mas você não é dono de nada. Você pode até receber algum direito via distribuidora, o direito de streaming, ou seja, quem ouvir a sua música, se a distribuidora for bacana, ela vai lá e fala, esse coitado ali, ele não tem o documento de nada, mas eu vou dar uma participação para ele, porque ele cadastrou a música. E essa é a história triste do cara que acha que só tocar tá bacana pra caramba, ele não precisa entender nada. Então, agora a gente para e vamos falar um pouco, que nós temos ainda tempo, do perfil de quem está mais preocupado com o que faz. Né? Não simplesmente em tocar, que, como a gente já disse, tocar é obrigação. Né? Então, quais seriam as etapas? Então, vamos lá. Você está compondo seu trabalho, você vai gravar, você pretende distribuir nas plataformas, enfim, você tem todos, né, as ambições que boa parte da classe artística tem. Quer ter um trabalho seu, pode ser uma regravação, que é bacana também, ou ser um trabalho autoral. Muito bem. Como um dos primeiros procedimentos que você tem que adotar, se não o primeiro? Procurar uma sociedade autoral. Por quê? Porque a sociedade autoral vai ser o seu mediador, ela vai ser, vamos dizer assim, em linhas gerais, para a gente não seguir a bula, né, e dar muita nomenclatura para não complicar o procedimento. A sociedade autoral vai ser o seu representante em todo esse trâmite. Então, você digita lá, você precisa começar o trabalho do jeito certo. Muito bem, então, você, como eu disse, você está gravando, compondo e tal, fala, vou precisar disso aqui para fazer tudo da maneira correta.
Muito bem. Então, você digita lá no Google. Você não tem a mínima ideia, não comprou o livro, também não é obrigado a comprar. É só uma sugestão para ter uma Bíblia ali de passo a passo de como proceder para você, né? Ter um posicionamento referente a tudo que precisa ser feito. É isso que é a proposta do manual. Mas você também não tem tal e não tem problema. Você entra lá no Google e digita Sociedade Autoral. Aí vai aparecer uma lista delas. Aí você clica em algumas, eu não vou sugerir porque eu sou suspeito. Então você entra lá, numa sociedade autoral que você gostou, vê na sua cidade se tem, mesmo que não tenha, não tem problema. Eu moro nos Estados Unidos e minhas sociedades autorais, a minha sociedade autoral é no Brasil até hoje e eu vou permanecer com ela lá. Então, você achou uma lá que tem tal lugar, você ligou, conversou, gostou, muito bem. Aí você tem que se filiar. Que na grande maioria delas você não paga, não tem nem anuidade. Em algumas eu lembro que alguns anos tinha, mas como eu não trato mais com sociedade, nesse assunto quanto à filiação, se tem anuidade ou não, eu estou pouco informado, mas eu acredito que a grande maioria ainda não tem a taxa para se filiar. Muito bem, então agora você já ligou, contatou e tem uma sociedade. Agora muda muita coisa no seu processo de profissionalizar sua música, vamos chamar assim. Por que profissionalizar? Porque a sua sociedade vai te dar o amparo necessário para isso. O segundo passo, quase que imediato, você ter uma sociedade, então você vai se filiar, você vai passar todos os documentos, você vai preencher uma ficha cadastral que tem os seus dados, as categorias que você está se cadastrando, como compositor, intérprete, músico, enfim. Você fez um cadastro nessa sociedade. A partir desse cadastro, você pode pedir o programa que emite o ISRC. Aí começa a ficar interessante. O programa que emite ICRC, o que é? O ICRC, em linhas gerais, ele é um código alfanumérico que ele seria o RG de uma gravação, não propriamente da música, de uma gravação. Então, você vai lá e gravou a música número 1, a primeira música que você está trabalhando nela. Muito bem. Você já tem o nome civil e artístico, SIC, RG, o tempo de duração de todos os músicos, né? Nome artístico, SIC, RG, de todos os músicos que estão tocando com você ou que compuseram a música 1. Aí você tem a duração da música, você tem o gênero dela, ou seja, essas informações preliminares que o ICRC, que é um programa fornecido pela sociedade autoral, vai te dar. A partir de então, você entra nesse programa, você instala no seu computador, pega os dados e começa a gerar esses códigos música por música. Aí você fala, bom, gerei o código, está tudo ali, tenho 10 músicas, 10 ICRCs, ou seja, os códigos daquelas gravações, que a mesma música você pode regravar e gerar um outro ICRC, que tem alguma coisa diferente, outra formação, outra duração, enfim. Cada versão daquela música, vamos chamar assim, tem um ICRC diferente. Se a sua música só tem uma versão, vai ser sempre aquele ali. Mas se você gravar a mesma música 10 vezes, cada vez que gravar, vai gerar o ICRC. Quando você gerou esse código para todas as músicas do disco, no próprio software, você pega e exporta para a sociedade autoral esses números de ICRC, que da sociedade autoral vão para o ECAD e daí para frente. Então, suas músicas vão existir num sistema, né, todo coligado mundialmente. Ah, sua música tocou no Japão. Você vai receber. Você e os envolvidos. Ou seja, os músicos, quem é o produtor, os autores, enfim, todos os direitos conexos e o teu direito de autor, se for você ou outro, vão ser garantidos. Então, essa é uma forma da sua música passar a existir da maneira correta, né? Até porque não existe a incorreta. Ou ela passa a existir como documento ou não, né? Como uma pessoa nasceu, você tirou certidão de nascimento? Não. Mas ele tem RG? Não. Que documento tem SIC? Não. Então, esse cara não existe. É simples, né? Não é existe mais ou menos ou existe. Não, ele não existe. A mesma coisa com a música. Se você não seguir esses procedimentos, tem os 5. Eu conheço músicos, que não cabe citar, profissionais, que ele mesmo nunca tirou o ICRC. Em alguns álbuns deles até tem
deles ou dele, né? Eu tenho amigos vários que já procederam assim. Então, em alguns casos, eles duplicaram o CD mesmo. Então, está duplicado. Tirou isso aí? Não. Tem sociedade? Não. Tem o quê? Tem nada. Tem o disco aí duplicado, a capinha bacana. A hora que você olha, você não sabe se ele... né? Se você nunca sabe... Quem trabalha com isso sabe, mas a grande maioria não sabe. Então, você pega lá um disco e tal, esse daqui que eu estou lançando, ele podia ser duplicado. Não tem nada aqui dentro, só um disco. Então, eu ia abrir, né? Quem recebe o disco ia olhar e falar, pô, que bacana e tal. Mas seria só o quê? O corpo do disco e não a alma. A alma é toda a parte documental que contém por trás que você não enxerga. Então, a parte física do CD, o corpo, estava ali. O disco é bonito, a capa, tem a ficha técnica. Pô, lindo, tá lindo o trabalho, né? Tá lindo mesmo. Mas e o resto? E a alma? Ou seja, o documento, ICRC, os registros. Não tenho. Então não dá. Por isso que a sugestão é começar e proceder tudo. Então, pensar na parte musical, pensar na parte executiva e pensar na parte fonográfica. Se você é um produtor da nova geração, né? Porque nós, músicos, estamos migrando para essa condição, né? Você é o seu produtor. Então, você aqui, por exemplo, só a título de exemplo, essa aqui é uma pasta que eu tenho com todos os álbuns. Então, eu coloco a capa do álbum, as músicas, e dentro de cada envelope desses tem todos os ISRCs das músicas impressos, que mesmo eu exportando para a sociedade autoral, eu também imprimo para guardar cópia. Então, tem todos os discos. Eu tenho 9 trabalhos autorais lançados, eu tenho toda a documentação de cada disco dentro dessa minha pasta. Mas você é um cara super organizado. Não, eu sou um cara que todos deveriam ser. É esse o procedimento. Ou você teria uma gravadora, que daí que é como a gente falou, lá atrás você é artista. Não, eu pego aqui na minha agenda, eu tenho que estar no estúdio às 5 da tarde. Você vai, bacana, não, chega, grava, tchau. Acabou. E o resto? Tudo a gravadora tira o documento, a gravadora paga o estúdio, a gravadora vê os arranjos com um produtor musical, que o cara está lá canetando tudo. Você é só instrumentista, você entrou, acabou. Era bom quando era assim, né? Desde que você pudesse viver dessa, vamos dizer, dessa estrutura, né? Só que essa estrutura não existe mais. É esse o problema. E quem continua a insistir nesse formato, quem é da velha geração, continua a acreditar que esse formato existe, ele não existe mais. Então, a sua única saída é se informar e entrar nessa condição. Então, como eu disse, você não tem tempo, não pode, vive na estrada tocando, mas quer também lançar seu trabalho autoral, então nomeie alguém. Tem muito músico que não tem tempo e nomeia a esposa. Então, a esposa fica sócia da sociedade autoral, a esposa que tira a documentação, bacana, existe. Então, é perfeito. O seu trabalho está ali, documentado. Você pode lutar pelo seu direito, você pode ver a arrecadação, você vai receber a partir daí. Você é dono daquelas composições, das obras, no caso. É disso que a gente está falando. Garantir a sua propriedade naquilo que você faz. Não é? Você faz música, você é dono da música que você faz. E não você deixar com que alguém se torne, né? Que muita gente também que a gente encontra no percurso da música, a gente vê... Eu já sou meio condicionado, né? A sempre perguntar isso. E aí, eu lancei um disco. Sou condicionado a perguntar. E quem tirou a documentação para você? Uns, ainda hoje, como eu falei, da velha geração. Nem sei, documento? O quê? Pagar para fazer o disco? Não, documento de propriedade, música, ICRC, os registros. Não fiz. Eu mandei num cara lá. O cara. O cara. Tá bom. Outros. Não, eu fiz. Esse é um pouco pior, eu acho. Eu não sei o que é pior na realidade, porque tudo é um caos.
Não, eu não fiz nada, mas eu tenho um amigo que faz tudo. Ah, é? Ah, é. Pô, essa parte é chata, né? Não gosto de fazer, eu gosto de tocar. Meu negócio é, pô, tocar. Isso é legal. Essa parte eu não fiz. E o meu amigo fez. Ah, o seu amigo? E você passou seus dados, seus documentos para ele fazer por você? Não, nem precisou. Ele pôs os dele. Pô, que bom. Sem querer ser sarcástico, mas já sendo, não dá, né? Esse amigo que fez tudo isso por você, ele é dono de tudo ali. Você é um figurante. Então, pessoal, esse assunto, ele pode não ser agradabilíssimo, mas ele tem que ser visto, né? É como tudo na vida. Tem aquela parte boa, tem o ônus e o bônus, né? Para você ter o bônus, tem o ônus, né? Então, tem a parte de você se dedicar, aprender o mínimo. Você não precisa ser um especialista no assunto. Até porque tem muita coisa e tem muitos desdobramentos, enfim. Eu acabei me envolvendo por não ter conseguido fazer lá em 1900 e pouco o meu disco. Aí eu comecei a anotar as coisas. Bom, vou ali tira, né? Como existem muito, que nem tirar um passaporte. Bom, você precisa da foto. Ah, velho. Aí você foi, pegou a foto, aí você vai na Polícia Federal, aí você tira lá. Ah, tá. Aí depois da Federal, você entrega essa guia ali. Ah, tá bom. Aí você vai no correio. É a mesma coisa, para tudo, sempre. Né? Para tirar carta de motorista, enfim, para tudo. Existe um procedimento, né? Que normalmente ele é burocrático, envolve essa burocracia, e que faz parte da nossa profissão. Então, a gente precisa se envolver com essa parte para a gente interagir. A gente ainda aqui no Conecta Mais Música e Mercado, deve ter para a semana que vem, para a semana que vem não, para essa semana, que é a semana do evento, em algum horário a gente vai ter uma live bem bacana sobre esse tema aí, com mais pessoas comentando isso, com mais informação. Essa é imperdível, que a gente vai ter convidados ali que sabem muito do assunto. Então vai ser um bate-bola bacana e você não deveria perder. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando meio que por aqui, retomando, vamos dizer, alguns tópicos do que a gente tratou. Se você é músico, a hora é de você também se inteirar com esses assuntos. Tem muito músico que sabe, mas às vezes não adianta só saber. Né? Tem muito músico amigo que às vezes eu comento, e tal, tem... já sei, não, eu sei, o CRC, né? Mas o cara não tem uma sociedade autoral, ele sabe que existe CRC, por exemplo, é uma das coisas, mas o direito conexo, enfim, ele sabe que existe, todo mundo sabe, mas não faz. Então, a gente está tratando daqui, né, a gente olhou para trás nesse nosso papo, vamos dizer, nessa nossa conferência aqui, a gente olhou lá para trás e viu como era, só que a gente hoje precisa ter essa formação, ter a consciência de tudo que envolve a profissão da gente, para a gente seguir. Porque senão a gente não sabe como vai ser a música, né? Se ela andou por um bom período, é porque a gravadora cuidou de muita coisa. A gravadora fez toda a parte que não era tocar instrumento, que era você, ou aquele, ou outro, enfim. Ela fez tudo, menos tocar o instrumento. Isso foi feito. Só que agora nós somos a gravadora, então nós temos que saber. Para a gente garantir, inclusive, a continuidade desse formato de música gravada. Porque se esse formato for cada vez mais impessoal, não tiver dono, nós, músicos, não sabemos o que vai acontecer com o produto que a gente gera, que chama música. Se ela não tem dono, se todo mundo faz e sobe e não tem dono. Quer dizer, o dono sempre vai ter, né? É que não é você, no caso. É alguém que vai tirar o papel por você, vai gerenciar o que você tem e não é você. Então, são os grupos que vão administrar os seus bens sem você ganhar nada. Porque a gravadora era um grupo que administrava a sua obra, né? Ela custeava, né, estúdio, músicos, arranjos, etc., hospedagem, sua permanência, mixar, mas ela custeava, mas ela, obviamente, era ressarcida daquilo com a venda do disco e de outros direitos agregados. Agora, não existindo a gravadora, como é que faz?
Se você não souber, quem faz? É aquele cara lá que a gente falou que ele tira tudo? Aquele cara vai ficar com tudo. Você não vai ficar com nada e nem a propriedade de tudo aquilo que você fez. Ah, eu tenho 10 discos. Parabéns. É um bom acervo. E esse acervo aí é seu? Ah, é. Ó, eu tenho aqui, ó, estão aqui os discos. Estão tudo... Não, mas é só o corpo ou tem a alma dele? Tem documento? Está tudo aqui? Tudo referente a esse conteúdo existe? Você tem papel? Não. Não tem nada. Você tem a ideia de que tem. Então é isso, pessoal. Tive a honra de ser convidado para participar do Conecta Mais, Música e Mercado. Esse assunto de produção, eu acho ele sempre importante retomar. A gente falou hoje, então, de produção musical, executiva, fonográfica. Quem tiver interesse nas redes sociais, eu tenho lá no Salaberry Music, no Instagram. Eu tenho as informações do projeto Painel Música. A gente tem aqui também, no Conecta Mais Música e Mercado, nós temos aqui um stand da Salaberry Music. Então, dentro da Salaberry Music, nós oferecemos esses painéis, que são aulas online streaming, da maneira como a gente fez aqui. Aqui não deu para a gente se alongar, porque esses assuntos, tanto que eu dividi em 10 painéis, são vários que tratam de assuntos correlacionados à música, para a gente que é profissional e não sabe exatamente em muitos como proceder. Então, o painel música, a proposta da gente é trazer esses assuntos. Quem tiver interesse está lá. Quem tiver interesse também no meu trabalho para ver discos e tal, tem algumas sugestões até de instrumento, como eu sou baterista, a maneira como eu gravo e tal, informações ali, tem no salaberrymusic.com. E é isso, foi um prazer participar do Conecta Mais, Música e Mercado, e estar aqui em contato com vocês, e parabéns para você que se inscreveu. E você já tem um ponto na frente porque você já demonstrou interesse na sua profissão. Eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente tem que se interessar, o americano tem muito isso. O brasileiro, a gente não pode, né, generalizar, mas eu acho que poderia ter mais. Se interessar mais pelo meio onde convive, né? Não só a gente como músico, teus amigos músicos, e ir lá fazer a gig, isso é elementar. Mas a gente precisa se informar mais, a gente precisa buscar mais pelos direitos, a gente precisa estar mais bem informado. Porque a gente estando bem informado, a gente vai construir, que seja no Brasil ou no mundo, uma condição mais legal para a nossa classe, que já é uma classe, né, tão baleada, né? Então, fica essa sugestão. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado pela audiência. Tem muitos painéis para a gente assistir por aí. Assistam, tem muito assunto legal aqui no Conecta Mais. Vale a pena dar uma olhada na agenda. Todo dia tem uma programação bacana. Tem a parte de produtos também, que vale estar dando uma olhada, que tem muito lançamento aí. Ou seja, tudo a ver. Se você é músico, tem que estar conectado no Conecta Mais para ver tudo o que está acontecendo. Tá bom? Então, tendo interesse, visita lá a gente nas mídias sociais, dentro do Conecta Mais e pelo site. Tá ok? Obrigado mais uma vez e boa sorte, boa música e que a sua carreira seja de muito sucesso, mas esteja sempre atento nas suas obrigações. Não adianta só tocar um instrumento, é preciso se envolver com a música, que é maior que o instrumento. Você não é só um instrumentista, você é um músico e muito provavelmente um produtor também. Então, vá em frente. Tá bom? Obrigado. Até lá. Obrigado. Conecta Mais Música e Mercado. A gente se vê. Tchau, tchau.